Porque embora não é o time que a gente acompanha todo dia, né, a gente acompanha mais de perto do São Paulo, o Bragantino, além de ser o líder, ele tem essa sequência aqui de vitórias no campeonato. A gente já apresentou a tabela, o Bragantino é o líder, tem 21 pontos, e todos os jogos que ele fez fora do Nabi Abichedid, ele ganhou todos. Ganhou do Bragantino, do Bragantino, não. Ganhou da Chapecoense por 3-0, do Corinthians de virada aqui em São Paulo 2-1, do Flamengo de virada 3-2, ganhou do Palmeiras, aí esse jogo foi em casa, e ganhou do Atlético Goianiense por 1-0, além dessa vitória que está lá em cima de ontem, 2-1 sobre o São Paulo. Se tivesse ganhado do Ceará, por exemplo, naquele 0-0 mais ou menos, o Bragantino tinha 23 pontos hoje. O 2-0 do Fluminense, que ficou 2-2, foi em Bragança também, o 3-3 do Bahia foi em Bragança. E aquele 2-0, aquele 2-2 com o Fluminense estava 2-0 para o Braga, isso, né? Isso. O Fluminense empatou na reta final do jogo. Enfim, Gabriel, sua análise. Eu tô puxando aqui o Bragantino porque eu gostei demais do segundo tempo do time do Barbieri ontem. Não, eu achei bom também. E uma coisa que é importante, eu acho importante a gente frisar muito nessas horas. A gente tende a valorizar demais, né? O time que não toma gol, o time que se defende, o time que amarra o jogo e tudo mais. E normalmente a gente fala que sem uma defesa boa não dá para ser campeão. Embora seja verdade, nesse momento, o Bragantino está na liderança principalmente pela capacidade que ele tem de fazer gols, de jogar para frente e de superar cenários adversos, como foi ontem novamente contra o São Paulo. Um outro detalhe que eu acho interessante, já volto aí para o jogo de ontem, mas essa turma que o Bragantino enfrentou, o Atlético Paranaense ainda não enfrentou. E agora, no sábado, tem o confronto dos dois, hein? Furacão e Bragantino. Vai ser um jogo muito interessante, independentemente do que ocorra aí no meio de semana. Mas voltando, o cenário adverso ontem foi sair atrás no placar, né, contra o São Paulo. Acho até que o mais justo seria ir para o intervalo com um empate, mas o São Paulo encontrou um gol. O Bragantino forçou o São Paulo a jogar com bola longa. Não é que o São Paulo optou, não, viu? Eu não vejo dessa forma. Eu vejo o Bragantino forçando o São Paulo. E o São Paulo acabou aproveitando uma vez que conseguiu sair por baixo com a boa jogada do Reinaldo com o Benítez e o gol do Rigoni. E esse é um gol para dar confiança, para falar assim, sai zica, né? Agora vamos, né? Agora a gente ganha. E de alguma forma, acho até que teve um efeito muito positivo no time do São Paulo. Acho que o Pratos viu da mesma forma, estava ouvindo ele ontem. Depois do gol, o São Paulo foi bem. E começa o segundo tempo finalizando 3, 4 vezes, e o Cleiton trabalhando. E aí eu quero falar duas coisas. Uma é bola parada defensiva do São Paulo. Fizemos programa sobre isso aqui, hein? Destacamos isso. São Paulo estava indo mal, aí falava assim, não, é só com as reservas. Aí, não, agora também os titulares. 4 de julho tomou 3 gols no 4 de julho de bola parada. Ontem, de novo, bola parada defensiva. E aí cai toda essa moral construída pelo São Paulo. Todo esse momento bom cai. Isso não pode acontecer com um time grande, um time de jogadores experientes. Um time que tem Daniel, mentalidade vencedora, Alves. Não pode acontecer uma coisa dessa. Não pode cair tanto assim depois de tomar um gol. Tem que continuar no jogo. E o outro detalhe que eu queria falar, né, como o São Paulo, né, depois, né, com as mexidas do Juan Branda, não consegue jogar, né? Não consegue mais voltar para o jogo. Eu não acho que em si as mexidas tenham sido erradas, porque, veja, o São Paulo estava tendo 3 zagueiros para marcar um centroavante. Aí entra o Alejandro e faz o gol no primeiro toque. 3 zagueiros para um centroavante já era a situação antes com o Ítalo. Mas talvez, até pensando em dominar mais, em ter mais meio de campo, o Juan Branda faz a mexida e tira um dos zagueiros, né? Na verdade, ele tira o Reinaldo e passa o Léo para a lateral esquerda. E aí, depois do gol, aí o São Paulo cai muito e a mudança a gente não consegue ver nada na prática, né? Vitor Bueno aberto na esquerda, linha de 4, mas não adianta, o time dissolve, parece. E o Bragantino vai crescendo e faz o gol com o Arthur. Outro detalhe só que eu queria pontuar. Falei que ia falar 2 coisas, eu queria falar uma terceira, então me desculpem. E aí eu vou puxar a sardinha para minha brasa, ou a brasa para minha sardinha. Qual que é, Prats? Eu acho que é a brasa para sua sardinha nesse caso. O Prats aceita as 2 formas, viu, Duzé? Eu aceito, mas eu acho que no seu caso é brasa para sardinha. Tá bom. Porque eu falo o tempo todo, fico enchendo a paciência do meu narrador aqui, Vinícius Moura, durante os jogos,
e o Prats também um pouco, mas menos que eu, que jogador de futebol tem que concentrar no jogo, não tem que ficar olhando em volta e tentando sei lá o quê. O gol do Bragantino sai porque o Luan e um atleta do Bragantino começam a discutir. Não é por causa disso, mas é naquele momento. Naquele momento, quem era? Era o Aderlan? Não, quem era? É o Praxedes. Você lembra, Prats? Praxedes, boa. E é o lance do primeiro gol. É porque é o seguinte... Exatamente. É um contra-ataque, o Aderlan sai lá e tal, o São Paulo consegue recuperar a bola e o Lisieiro faz uma falta sem muita necessidade, puxando aqui o jogador nessa região do corpo aqui. E aí, nessa, o Luan bate boca com o Praxedes e amarelo para cá, para lá, gol. Então, acho que tinha um São Paulino caído, uma coisa assim, alguém sentindo. São Paulo queria parar o jogo. Aí, para o jogo de qualquer jeito, tá bom. Aí, discussão, macheza, tem uma falta aí, galera. Gol. Concentração o tempo todo, gente. Que negócio é esse? O que ganhou o Luan? O que ganhou o São Paulo com esse tipo de coisa dentro de um jogo competitivo? O time há 8 jogos sem vencer e se concentrando nisso. O erro na bola parada é um erro de concentração. São Paulo marca individual na bola parada também. É cada um em um, gente. É só acompanhar. Agora, você vai me dizer que isso não tem nenhuma influência? Eu não vou acreditar. Que é só isso também, não vou dizer. Mas isso tem uma influência. Concentração o tempo todo. Tira a concentração para dizer que é macho, para empurrar. Não, gol. E aí cai o time. Que coisa, hein? Eu fui desligar aqui o meu microfone, não faço muito isso, porque hoje eu tô com um fone diferente aqui. Eu roubei o fone aqui do meu videogame hoje. Porque o meu mesmo, de trabalho, eu perdi. Tem que achar aqui na confusão aqui de casa. E aí, demorei para acionar meu microfone. Você conectar o seu videogame outra vez, porque o Prats me ensinou que você não pode confundir o lazer com o trabalho. Essa foi boa. Essa foi boa mesmo. Prats, eu vou colocar o Maurício Barbieri aqui e você fala na sequência. O Barbieri falou ontem, deixa eu pegar aqui qual o gancho que o Barbieri falou. Ele falou sobre o banco de reservas ontem. Era a prova de que o Bragantino não tem esse super elenco que todo mundo às vezes acha que tem. Vamos ouvir. As pessoas vinculam muito o sucesso ao resultado final, né? E é claro que o resultado final sempre é uma medida, uma das medidas de avaliação do sucesso. Mas eu acho que é importante a gente ter em conta de que maneira você consegue esse resultado, de que maneira você constrói isso. Então eu acho que foram 3 jogos em que a gente conseguiu jogar contra grandes equipes, mais do que isso, fazendo a nossa maneira. Então as pessoas têm dito pouco e eu acho importante frisar. Se vocês olharem hoje para o banco de suplentes, à exceção do Júlio César, a gente tinha praticamente todos os jogadores na casa dos 20 anos. Os 3 jogos que ele falou aqui, Prats, deixa eu te colocar na tela aqui, ampliado, que beleza. Foram jogos contra os times da capital. Palmeiras, Corinthians e São Paulo, 3 vitórias do Braga. E o Bragantino venceu também de virada o Flamengo no Maracanã. Então, assim, quando o Gabriel Dudziak cita o nível dos adversários que o Atlético Paranaense enfrentou e que o Bragantino enfrentou, na conta do Bragantino entra vitória de virada sobre o Corinthians na Neoquímica Arena, vitória de virada sobre o São Paulo no Morumbi, vitória sobre o Palmeiras em Bragança, a única vitória do Bragantino como mandante foi sobre o Palmeiras no Brasileiro, e essa vitória de virada sobre o Flamengo no Maracanã. O Barbieri cita o elenco, o Moura, e ele tem razão ao falar de um elenco jovem. É verdade, se olhar para o banco de reservas ontem do Bragantino no Morumbi, jogadores como o Krigor, Eric Ramírez, o Everson, o Everton, lateral direito, que veio do Cruzeiro também, são jogadores muito jovens. Agora, o Bragantino tem jovens, bons jogadores. O Bragantino contrata jovens de 19 e 20 anos que aparecem em outros clubes e o Bragantino tem condição de investir nesses jogadores. Titular ontem foi o Praxedes, revelado pelo Inter, titular no time vice-campeão brasileiro. Ele tem 20 anos, sim. O Bragantino pagou 6 milhões de euros nele. A gente já falou aqui dessa situação, que é uma condição econômica de exceção no Brasil. O Bragantino tem condição de investir 6 milhões de euros em um jogador revelado pelo Inter para contratá-lo do Internacional. Tem condição de Independente Del Valle contratar o Léo Realpe, que é considerado, ou era considerado até então, uma revelação do futebol equatoriano. Poucos têm isso no Brasil. Agora, é verdade também que tem o mérito aí do clube, Moura, de observar o mercado sul-americano e de jovens que têm potencial para jogar bem no Bragantino e serem vendidos pelo Bragantino. Isso é um mérito do Bragantino. A observação do clube é boa. É verdade que muitos jogadores passaram pelo Bragantino e não jogaram bem, mas é verdade que o time chega à liderança com um elenco formado por jogadores ou jovens ou de 24, 25 anos que foram bem em outras equipes. O Bragantino teve condição de investir para tirá-los de outras equipes. Por exemplo, um jogador pouco citado, Moura, mas para mim está entre os 3 melhores do brasileiro até agora,
é o Raul volante. Raul que foi do Ceará, do Vasco, joga um grande brasileiro. O Raul nesse time do Bragantino é fundamental. Ele é tão importante ou mais quanto o Claudinho, o Arthur, ele aparece menos. Ele não é o jogador dos gols, mas é o jogador que inicia a jogada, é o jogador que desarma, é o jogador que no meio-campo, muitas vezes, ele joga para outros aparecerem mais que ele. Então, assim, é um clube que se organizou para chegar à liderança e, merecidamente, até agora, lidera o Campeonato Brasileiro.